Fala galera, beleza? Eu sou o Udine, você está no Bora Mundo e hoje eu vim aqui te ajudar com uma questão muito importante, tá? Eu conheço várias pessoas e tem vários alunos, tem várias pessoas aqui do canal, inscritos, que estudam muito conteúdo pelo canal e, eles estão num dilema de que, tem uma série de conteúdo que eles gostariam de dominar melhor, de saber. E aí vem aquela ideia de, eu queria fazer uma faculdade. Eu mesmo caí, né, nessa questão de, mas eu tenho que terminar o estágio da minha faculdade, que eu já terminei a faculdade, só falta o estágio, só que também aí de estágio vai ter 2 anos, 1 ano e meio de estágio praticamente, 1 ano e meio não, 1 ano. Fora isso, eu quero fazer, gostaria de fazer história, só que história são mais 4 anos, e eu não vou arriscar fazer as aulas de estágio com mais algumas outras e fazer história, não sei se dá e tal, vamos ver. E aí, quando você vai ver, você quer fazer mais de uma formação naquele momento e não dá. E tem uma coisa no meio do caminho que é muitas vezes que alguma formação você só quer fazer, não porque você vai trabalhar com aquilo, mas porque você quer acrescentar aquele conteúdo no teu conhecimento, no teu currículo de alguma forma. Aí que entra o esquema do vídeo. Você pode desenvolver e absorver e aprender grandes conteúdos de forma organizada, inclusive de uma forma no ensino superior, tá certo? Da graduação, com conteúdo, com muita coisa prática desenvolvida, sem precisar de fazer uma faculdade. Vamos explicar isso, tá certo? Então você já tá vendo que esse vídeo não vai ser um vídeo de 5 minutos. Então vem comigo que eu vou dar muitos esquemas aqui, tá? E outra, eu vou dar esquemas que eu já fiz, práticos também, tá certo? Bom, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que considerar algumas coisas importantes. Estruturas básicas. Primeiro, você quer um conteúdo, tá certo? Vou até colocar aqui, porque depois você quer um conteúdo novo, certo? Você quer desenvolver um conteúdo novo, quer aprender um conteúdo novo, de uma maneira superior, né? Então não é assim, ver 5 vídeos no YouTube, legal. Não, de uma forma superior, como se fosse uma espécie de um curso de faculdade mesmo. Só que tem uma outra questão. Essa dinâmica que você quer, você não quer especificamente para trabalhar com ela, né? Vamos colocar aqui, ó. Trabalhar com ela, certo? Não é uma dinâmica que você vai falar assim, que nem eu quero fazer história, faculdade de história. Mas veja bem, eu não quero dar aula de história na escola. Poderia? Poderia. Mas assim, a história me serve muito mais para eu continuar sendo educador e desenvolvendo conteúdos com o público que eu trabalho, na área que eu trabalho, do que eu mudar de área, entendeu? Então ela faz com que eu evolua e desenvolva nessa área. Então assim, eu não vou mudar tudo para dar aula de história, que até conseguir ganhar decentemente, é uma luta. Então assim, só que eu gostaria de fazer história. E eu gostaria também de ter uma espécie de formação, né, em história. Só que aí entra aquela coisa. Mas eu preciso. Tem como eu fazer, por exemplo, um curso de história que não seja faculdade? Tem. Então, outra coisa que a gente vai ver, outro ponto que a gente vai ver é o conteúdo novo e superior que você quer absorver. Você não precisa trabalhar com ele. E outra coisa pode ser um outro tipo de curso. Outro tipo de curso que não a graduação, mas que vai te trazer um conteúdo também do mesmo esquema. Estabelecemos o primeiro esquema, tá? Bom, primeira regra, você precisa ler muito, tá? Para você estabelecer um outro tipo de conteúdo, você precisa ler desse conteúdo, eu vou colocar aqui, ó, 10 páginas dia. 10 páginas por dia. Você precisa ler 10 páginas por dia do conteúdo. Gostaria de fazer biologia, mas não é minha área, também não vai dar para fazer biologia, é uma faculdade, tem como fazer um curso? Tem. 10 páginas por dia para começar, você precisa ler, certo? Isso significa que fora o que você já estuda, fora o que você já desenvolve, fora o que você já faz aí, você precisa ler 10 páginas por dia desse conteúdo, tá certo? Lógico, você pode começar de 5 até alcançar 10 ou mais. Cuidado com esse mais aí, senão você se empolga e acaba se atrapalhando no seu dia a dia, em tudo aquilo que você está envolvido, que você está estudando, que você está desenvolvendo, tá certo? Eu, por exemplo, nem posso pensar em ficar lendo mais de 10 páginas por dia, porque eu tenho outras coisas para fazer. Então, mais 10 páginas já é super necessidade de você construir um conhecimento concreto bacana. Vem comigo, tá? Então, esse é o primeiro
ponto do esquema. O segundo ponto do esquema é cursos, né? E local. Bom, você tem que procurar um local que dá um curso daquilo que você quer, tá? Não precisa ser um curso top, tá certo? Não precisa ser um curso longo. Pode, inclusive, ser esses cursos EAD, que tem várias plataformas, que você vai pagar 100, 200, 300 reais, tá? Cursos de extensão e tal. Por quê? Porque você tem uma certa quantidade, o curso vai te tomar poucos meses e ele é o suficiente para você pegar o básico e você vai ser responsável por construir o resto do outro conteúdo. Por quê? Porque você já tem um ritmo de leitura, tá? Então, segunda coisa é curso local, um outro tipo de curso, você vai ter que procurar. Depois eu vou dar um exemplo de tudo isso. Primeiro eu estou dando um método para você, tá certo? Curso local. O terceiro esquema é você ter um método de estudo. Tá? É o seguinte, método de estudo. Método de estudo, coisa básica, tá? Uma forma básica de você organizar os conteúdos e de você ler. Isso tem uma chave interessante, que você consegue pegar isso, inclusive, nos sites da faculdade. Quando você chega lá e vê o conteúdo programático, o que vai ser estudado, você consegue copiar aquilo, colar, tirar uma foto, salvar no celular, salvar na nuvem, já tudo em tudo quanto é lugar salvo, e ali vai te falar exatamente quais são os conteúdos interessantes que vão envolver o conhecimento daquele tema. Vou voltar no exemplo de história. Quero fazer história. Aí eu fui lá em várias faculdades, tinha o conteúdo programático. Aí eu vi aquela lista de 25, 30 itens, que são as matérias que vão ser estudadas na faculdade de história. Tirei um print, pá, depois eu fui dar uma lida. Aí tem antropologia, história política, tem psicologia, tem tópicos de história de não sei do que, depois tem os tópicos de história mesmo, né? Fatos históricos, não sei o que. E aí você vai vendo. Então você já sabe mais ou menos, boa parte daquilo você vai precisar dar uma lida no básico, tá certo? Então, o método de ensino, você consegue pegar parte do esquema dele, principalmente do conteúdo ali e de uma sequência mais ou menos, usando esse conteúdo que as faculdades oferecem, esse tipo de informação, nos seus sites. Simples assim, tá? Método de estudo, coisa simples. Como eu disse, você precisa ler bastante. 10 páginas ali, pelo menos, no dia, uma quantidade legal. E o restante do método de estudo é você organizar o conteúdo que você precisa ler, certo? E a forma de absorção, que é sempre aquele de leitura, fazer pontuações, responder perguntas e no final de cada conteúdo gerar um trabalho, né? Fazer uma coletânea de conteúdo, tá? Quem que vai revisar isso daí? Olha, pode ser você mesmo, pode ser um tipo de conteúdo que você vai construir, não para ser revisado por alguém, para ser validado por alguém, mas pode ser um conteúdo exatamente para exercitar a tua capacidade de reconstruir temas pesquisando a partir de tudo que você já leu e já aprendeu, certo? Eu tô falando aqui assim, tem gente que tá achando meio abstrato, mas para quem já fez uma formação, que nem eu já fiz, tive o prazer de fazer a minha faculdade presencial, você tem aí desenvolve uma capacidade de estudar sozinho, por exemplo, tá? Em casa e tal. A maioria das pessoas, pelo menos. Então, quer dizer, é uma coisa muito simples e você não precisa da validação do outro. Você pode até arrumar grupos de validação. Por exemplo, aqui no canal Bora Mundo, se você for procurar, eu vou ver se eu deixo aqui embaixo um vídeo. E no vídeo eu indico o grupo do WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp só tá pessoas interessadas em estudo. Lá é um tipo de grupo onde as pessoas colocam um resumo do que estão lendo, do que estão estudando. Então todo mundo compartilha conteúdo. Para você um grupo desse é ideal. Porque você chega e joga o conteúdo que você está fazendo no grupo. Você exercita e você tem um retorno dos pares da mesma área. Então é legal, tá certo? Isso é interessante. Então você tem lá um método. Você tem, escolher o curso, agora você tem um método. Agora você vai selecionar o material. Material, tá certo? O material é simples. Você já tem aquela lista de conteúdo. Você vai na bibliografia básica. Vai aparecer uma bibliografia básica para você. Nessa bibliografia básica você já vai ter ali os principais livros, textos e autores.
pega, seleciona essa galera, vai colocar isso no Word, por exemplo, escreve tudo ali, cola aquelas informações, e você aos poucos vai procurando essas informações e vai fazer uma pasta. Isso é como se você estivesse organizando para a faculdade mesmo. E vai fazer uma pasta e pegando só os principais mesmo. Então, se você tem 5 textos enormes, pega os 5, se você não conseguir, achou um 2, não tem problema. Pega um 2, põe lá, compra, deixa lá de boa, tranquilo, ele guardado, armazenado, da forma que você conseguiu adquirir esse conteúdo, tá certo? Então veja, você está meio que construindo as condições para você estudar aquilo como se você estivesse na faculdade. Mas calma que não vai ser igualzinho, você não vai precisar de tudo que tem lá na faculdade. Daqui a pouco eu vou falar o que não é necessário para você desenvolver, absorver e estudar desse módulo, desse método que você vai estudar de forma mais solta, sem ter o compromisso com uma universidade, com uma faculdade, e sem ter o compromisso de realmente absorver tudo que tem ali, tá? E por isso que você consegue absorver mais rápido. Então, material você vai fazer essa seleção básica, tá certo? Você pode, inclusive, sempre selecionar um terço do que foi indicado. Ah, indicou quatro livros ali, pega um dos livros, né? Pega vê o que é mais iniciante, sempre procura o que é mais introdutório, tá? Em 6 textos, pega 2 textos ali, os mais introdutórios. Beleza? Você vai pegar esse conteúdo e vai guardar. Então, você já tem um material. Método de estudo você já tem, e agora você vai começar a consumir esse conteúdo, tá? Você vai consumir esse conteúdo. Aí a gente vai voltar agora para o fator currículo. Aliás, certificado. Porque uma coisa interessante que vai motivar você e vai desenvolver uma série de capacidades e até vai somar para o teu currículo, para a tua dinâmica profissional ou pessoal mesmo, é o tal do danado do certificado. A gente volta lá naquela questão de escolher um curso. Então, você escolhe o curso e você vai fazer um curso, tá? Um curso mais barato, mais básico. Ah, vou fazer um curso aí, ó, 3 meses de introdução à história, por exemplo, no meu caso, tá? Metodologia da história. Vou fazer um curso ali, tentar numa faculdade, tá R$600 o curso, dá para me pagar em 6 vezes de 100. Vai e faz. Ah, é um curso rápido, é um curso de 3 meses, 2 meses. Faz o curso. Perto de 4 anos de uma faculdade, não é nada. Paga o curso. Até curso mais barato, R$100, 120, né? Que muitas vezes vale a pena. Então, você vai lá e desenvolve. Por quê? O teu foco nesse curso não é só e nem primeiramente o conteúdo, é a disposição do certificado, de você poder ganhar o certificado. Por quê? Porque lembra que você não tem como objetivo trabalhar com isso diretamente? Então você pode ter um certificado inferior, não tem problema. Só que é um certificado que de qualquer forma comprova a tua dinâmica e absorção daquele conteúdo. Então isso é importante. E eu vou dar um exemplo prático comigo aqui, tá? Então você vai lá e fala, beleza, entendi e tal. Comprei o curso, paguei o curso, me inscrevi, um cursinho barato, R$120, vou fazer de história. E assim, você pode trocar história para qualquer conteúdo, tá? Estou usando história como exemplo. De história e tal, beleza. Então já peguei todos esses tópicos aí, 10 páginas por dia, curso local, vou tentar me organizar, pegar um método simples de estudo, vou coletar um material, que lá no curso mesmo que você adotar já vai tirar um material, isso é bem interessante. E você vai consumir primeiro o material do curso, tá certo? Isso é importante. E vou começar a consumir esse conteúdo, tá certo? É legal você fazer uma programação básica, tá? Tipo assim, pô, 10 páginas por dia eu não garanto, mas eu garanto 6. Então beleza, estuda 6 páginas, e aí você vai contar quantos dias você vai estudar por semana. 5 dias por semana? Legal, de segunda a sexta, pra você ficar sábado e domingo de boa? Bacana. Vou ler 6 páginas, vou fazer a anotação, anotar tópicos, separo no outro dia mais um pouquinho e vai. E aí você vai começar a estudar e você vai ver quanto tempo você vai acabar o conteúdo. Você vai fazer como? Vai juntar tudo aquilo que é para ler e que é para ver. E vai somar simples assim. Ah, eu tenho 300 páginas de conteúdo. Beleza, se você ler 6 por dia, vai dar quantos dias de leitura? Aí você vai ver quantos dias você acaba a leitura. Ah, eu tenho 20 vídeos para ver do curso, que são vídeos interessantes que tem no curso para você ver. Tá bom, você consegue ver um vídeo por dia? Você consegue ver 3 vídeos por semana? Vê um no sábado e um no domingo. 20 vídeos, entendeu? Você vai acabar, ó, 4 semanas no mês, vai dar 8. Você vai acabar em 2 meses e meio esses vídeos, talvez o curso todo, em 3, 4 meses.
até em 6 meses, acabou, fez o curso, absorveu o conteúdo, fez o conteúdo do curso, tá? Então, próximo ponto, procurar um curso que te certifique para você ter certificado válido, tá? Udemy, beleza, consegui, entendi todo o resto. Bora estudar. Você vai estudar e vai desenvolver aquele conteúdo. Agora vem o próximo passo, que é o passo mágico para você ter um conteúdo além daquilo, tá? Bom, primeira coisa que você precisa entender é que muitos conteúdos, todos os conteúdos, tem muita coisa teórica, tá? E tem muita coisa teórica que é desnecessária, tá? Que é encheção de linguiça. Quem fez faculdade presencial logo percebe que você perde no presencial muito tempo. Um tempo que poderia estar recheado de conteúdo, debate e desenvolvimento de temas, certo? Então, por exemplo, só o tempo que troca professor, só o tempo de ei, boa tarde, fala galera, vamos lá, pegando material. Tudo isso daí, você coloca uma aula de 45 minutos na faculdade, foi 15 embora, até no término, e para responder pergunta idiota de aluno, às vezes, ou às vezes dá uma atenção aleatória. Então, assim, você vai vendo que naqueles 45 minutos, talvez ali 30 bem aproveitados, né? Então, assim, é um tempo muito mal gasto. E beleza, fora todo o conteúdo que vai ser, assim, realmente jogado fora. Por exemplo, você pega rodas, né? Rodas de debate, onde professores vão levantar o tema ou vão dar exemplos das partes teóricas, e você vê que a galera dá uma viajada, se fala, pô, não precisava de gastar 5 minutos com isso. Então, tudo isso no EAD vai ser um pouco cortado, entendeu? Não tudo, ainda vai ficar umas bizarrices, mas vai ser cortado. Então, você vai ver que, por exemplo, uma faculdade de 4 anos presencial, se você for num modelo tipo Flex, onde você vai eliminando matérias, você se organizando uma faculdade de 4 anos, você elimina em 3. Você come um ano. Você fala, como assim? Eu acabei um ano a menos? Porque tem coisa que você vê que a leitura, pontuação, descrever texto, acabou próximo, entendeu? Não tem muita extinção de linguiça e tal. Então, quer dizer, você consegue se organizar melhor, até de uma forma prática, tá? Vou ficar 4 horas na faculdade, gasto mais 1h30 me trocando e me locomovendo até lá, 1h30 para voltar. Voltando para casa e me desmontando, tá certo? Tirando maquiagem, tirando roupa, me organizando. Então, você tem 4 horas de faculdade, mais 3 horas de locomoção. A tua faculdade está te custando 7 horas por dia. Beleza. Imagina você estudando 7 horas por dia em EAD. Você faz muita coisa, maluco. Você não tem noção. Gente, é muita coisa, tá? Então você consegue consumir e ler muito, 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 muito. Tá certo? Você se concentrando, se organizando, você consegue ler muito, se doutrinando ali. Então, quer dizer, na verdade, a primeira coisa que a gente já está vendo aqui que colabora para essa ideia da gente consumir o conteúdo sem precisar de uma formação é que a própria formação tem muita extensão de linguiça, então a gente elimina tudo isso, tá? E a gente começa pelos básicos, então a gente pega aquele material introdutório que a gente já selecionou e começa uma leitura, sempre fazendo anotações e pontuações, que você vai... E é interessante você comprar cadernos para fazer isso. Eu tenho um caderno grandão aqui, ó, aquele de 10 matérias, compra um, separa por matérias e vai fazendo tópicos, fazendo anotações de tudo aquilo que você lê e tudo aquilo que você assiste. Beleza? Então tá. Então agora você tem a questão que a gente tem aí, que é a segunda parte, né? A gente falou do certificado. Agora você tem sobre o conteúdo dos cursos, né? As estruturas e conteúdos. Estruturas e reais conteúdos, né? Estruturas e reais conteúdos. Então, o que acontece? Acontece que você começa a murchar o conteúdo e você vai vendo que, na verdade, ele tem um conteúdo bem menor, tá? Você também vai prestar atenção que para você você não precisa, para dominar o conteúdo necessário para que você aplique de várias formas, você não precisa do ensino superior, tá? Você consegue aprender sozinho e muitas vezes com pouco acompanhamento, tá? Você não precisa estar lá na sala de aula com um monte de professor e tal. Você consegue ir de forma básica, certo? Então, isso é a primeira noção que você precisa entender, que é uma realidade, tá? Agora, eu vou falar as questões práticas, tá certo? Da montagem desse conteúdo. Eu, por exemplo, eu tenho essa pasta aqui, que quem já tá no canal já me conhece, eu faço um monte de cursinho, assim. Eu sou um daqueles doidos do cursinho. Doido aí, ó. Pum, cursinho.
Ó, cursinho FRJ, cursinho, cursinho. Para fazer curso nesse site vermelho aqui, a Beeline, eu vou deixar aqui embaixo o link. Clica no link, se inscreve, vai fazer curso lá. Aí tem aqui também, esse daqui é de contação de história. É bem bacana, porque eu trabalho com crianças e adolescentes, né? Então é legal ter um curso de contação de história. Então tem um monte, tem uns 15 cursos. Esses 15 cursos eu fiz nesses últimos 2 anos, tá? Então, curso pra caramba. E daí? Como é que a gente desenvolve e faz com que um certificado desse, de um curso baratinho, se torne uma monstruosidade? Primeiro que a gente tem mecanismos de uso do conteúdo. O que isso significa? Isso significa que você tem que calcular como é que você pode usar esse conteúdo, tá? Então, por exemplo, no meu caso, eu uso para mercado de trabalho, para desenvolvimento do meu papel profissional. Então, assim, é importante eu fazer esses cursinhos e transformar eles em projetos aplicados para quando eu for procurar emprego, o meu portfólio e certificado e curso e currículo tá impecável. Então, o que eu faço? Aí entra a questão de você desenvolver um conteúdo do qual você não precisa fazer um puta curso, uma faculdade, mas você consegue desenvolver um bom conteúdo com um cursinho básico e adicionando conteúdo externo. Okay? É isso exatamente que eu faço. Tudo isso que eu falei pra vocês, eu fiz. Aí eu cheguei no momento que eu procurei um curso. Aí eu fui aqui, ó, bonitinho, curso de contação de história, tá certo? Bem legal, da Prime Cursos, né? Então, fiz o curso de história, de contação de história todo. É uma apostila, tá? Apostila, sei lá, dava 25 páginas. É bacana, pô. Fala sobre teoria do desenvolvimento da criança, do Vygotsky, né? Fala sobre a contação de história, sobre a posição psicológica, de como é que funciona, e pedagógica, psicopedagógica, de como é que funciona a contação de história, que idades aceitam que formatos de contação de história. Então, assim, é uma apostila fina, mas é bem técnica e direta. Depois de ler aquilo, você fala, bacana, cara. Aí começa, só isso é o conteúdo do curso. Beleza, você fiz a provinha, passei, nem sei quanto que eu tirei. Agora eu fiquei bolado, hein? Cadê? Será que tem aqui a quantidade? Porque tem uma galera que coloca, né, o seu aproveitamento aí. Cadê? Não tô achando. Culpa de vocês, hein? Eu não tava preocupado com isso, agora... Bom, de qualquer forma não tá aqui, né? Mas beleza, o que acontece é o seguinte. Eu falei, beleza, eu tenho um curso agora, bonitinho, certificado bonitinho, contação de história, só que eu preciso ficar mais especializado nisso daqui. O que eu fiz? O passo-chave que vocês precisam fazer depois de fazer esse curso básico do tema que vocês querem. Construir conteúdo de valor, buscar conteúdo de valor fora do curso. Então eu procurei contação de história no YouTube, vi uns 10 vídeos de contação de história diferente. Só com livro com luzes, com livro violão, com livro imagens, livros diferentes, livros e sonzinhos, livros de expressões mais teatrais, uma série de vídeos. Eu falei, aí você vai pegando o esquema, né? Aí é legal você começar a colocar em prática. Se você pode praticar alguma coisa teórica, pesquisa, apresentação de trabalho, faça, certo? Exponha isso para pessoas interessadas a avaliar e a observar e fazer pontuações. Faz isso, não tem problema. Então eu olhei ali e fiz contação de história no meu trabalho. Certo? É uma coisa que eu já fazia há algum tempo, só que eu precisei de um curso e tinha coisa que eu não sabia, que a apostila me ensinou e foi importante. Aí depois disso eu procurei mais um curso online, só que agora em vídeo. Olha só, diferente, alguém falando, não só eu lendo, né? Porque aí esclarece de outra forma e traz pontos diferentes. Aí lá vai eu procurar vídeo. Achei um vídeo muito legal de 2 horas sobre contação de história, mini curso. Só que eu achei 2 mini cursos, então fiz os 2 mini cursos. Muito legal de contação de história. Então já é 4 horas de vídeo de muito conteúdo ali agregado, certo? Fora os mais de 10 vídeos que eu vi de contação de história na prática. O que aconteceu? Eu tenho uma apostila teórica, eu tenho vídeos na prática e eu tenho ainda 2 vídeos teóricos, tá certo? Muito bem explicados, de instituições bacanas. Ou tanto de informação que eu tive, ainda consegui fazer contação de história
lista de livros importantes ou interessantes para cada faixa de idade. Então, assim, eu construí uma capacidade de lidar com aquilo muito bacana. E melhor de tudo, eu tenho como comprovar essa minha capacidade, porque eu participei de um curso, só que o conteúdo não é só desse curso, é muito agregado. E como é que eu valido mais ainda isso, se no meu caso eu preciso usar esse conteúdo? Se você não precisar usar, é só para agregar mesmo, você não precisa fazer de uma forma prática, mas eu diria para você arrumar algum esquema prático para você sentir na pele como é que funcionam alguns mecanismos. Eu faço contação de história, tiro foto, gravo. Isso vai virar um portfólio de trabalho. Faço um portfólio bonitinho. Na próxima vaga que eu entrar, meu amigo, vai estar lá. Portfólio de trabalho. Nossa, essa contação de história, conto. Eu fiz um curso, agreguei conteúdo no curso, apliquei a contação de história, já fiz vários eventos de contação de história onde eu trabalhei, contei história para vários grupos, blá, 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 blá. E aí, quando vai ver, eu tenho um certificado, mas eu tenho um conteúdo agregado maior do que o cursinho de certificado e ainda tenho uma prática que foi registrada. Olha! E isso é exatamente o método que eu quero passar para vocês. É você pegar o seu conteúdo, ter a validação de um curso básico, de um curso tranquilo, e você fazer um curso, um pegado de conteúdos no YouTube em vídeos, certo? E também de textos explicativos, mais teóricos e mais amplos na internet, até livros mesmo, tá? Por quê? Porque isso daí vai transformar esse teu curso em uma coisa muito mais ampla, né? Agora, por exemplo, vamos pensar comigo uma coisa maior, né? Aqui que eu mostrei para vocês foi um curso curto, né? Vamos pensar um curso de história, o tal do curso de história que eu quero fazer. Caramba, mas curso de história? Cara, interessante. Aí eu entrei no site, aquele Prime Cursos. Lá, o curso de história, eu fui ver, era um curso gratuito, você pagava o certificado, que é R$45, R$50. E beleza. Falei, pô, um curso de história é legal. Aí eu entrei no conteúdo gigante. Um texto gigantesco, cara. 300 páginas quase de conteúdo, tá? O que é isso? Quando eu fui investigar os temas que eram para estudar, é praticamente um livro de história geral, ensino médio. É como se eles tivessem pegado um livro desse, em PDF, separado em capítulos, e aí cada capítulo é uma parte do curso, tá certo? Legal, só que faltou uma coisa. Faltou a parte teórica, histórica, das teorias de como estudar história, como fazer história, como entender história. A parte teórica, não a parte de história em si, né? Mas a parte do estudo da história, historiografia e outros temas importantes. Eu falei assim, caraca, o texto é muito bom, tem muita coisa completa, e os textos, assim, eles não têm só conteúdos da história do mundo. Não é só um livro de história do mundo que foi que colocaram ali, mas tem temas do curso de história, por exemplo, história da filosofia, coisa que no livro de história não tem, história da sociologia, história do pensamento humano. Então, faz parte do curso de história, tá? Então, quer dizer, legal. O que me faltou? Faltou teoria. O que eu fiz? Eu já tenho onde tem um curso, lógico, eu vou procurar um curso que tenha um ambiente que tenha um curso que o certificado seja mais válido. Aí eu posso procurar em outros sites muito bons, tem vários. Tem Cambridge, Harvard, tem sites nacionais que dão introdução à história, ou cursos de história muito legais. E aí você pode fazer esses cursos, como eu disse, mas com um certificado de uma instituição mais interessante, e fazer o que eu fiz naquele cursinho, agregar por fora. Aí lá vai eu na internet de novo, no YouTube, curso de teoria histórica, teoria da história. Achei uns 3, 4 top. Achei um que tem, mais de 20 horas de vídeo com professores e especialistas na área explicando a teoria de uma forma didática, e é um curso mesmo que eles deram para uma faculdade, para uma universidade. Então, pô, você está tendo aula com professores da universidade explicando aquele conteúdo. Aí, o que você está fazendo?
estudando, pegando um conteúdo para ler, um conteúdo para ouvir, fazendo as suas anotações naquele caderninho mágico que eu falei. Você tem um local onde você vai fazer um curso de história também e você vai juntar o conteúdo geral. Olha que louco, entendeu? Então, quer dizer, você eliminou muito daquele conteúdo que eu falei para você que você não vai usar na faculdade, né? Você pode até tentar construir uma espécie de estágio, tá? Se envolvendo naquela matéria, naquele conteúdo de alguma forma, certo? Para você aprender de fato. Que é o estágio é o quê? Você participar daquilo, né? Você quer ver uma forma legal de você fazer um estágio de qualquer tema? Procurar ser voluntário em instituições, né? Hoje eu fiz um curso de mecânica de não sei do que. Procura um local, uma empresa onde você possa fazer um voluntariado e ajudar e tal, né? Fazer uma espécie de estágio. E você vai lá e vai participar na prática, algumas horas, alguns dias. Então isso é muito legal. Você já agrega uma questão prática, um olhar diferenciado. Tudo isso você eliminou muita coisa. Mas assim, eliminou muita coisa desnecessária, absorveu aquilo que é mais direto, mais direcionado. Pensa assim, uma faculdade de história, tá? E isso assim, tudo que eu tô falando serve para todos os temas, tá? Muda uma coisa em outra, mas a forma de você construir o conteúdo é muito parecida. Faculdade de história é você fazer uma licenciatura. Aí você fala, EUD, né? Não quero dar aula, por exemplo, né? Eu estudo pedagogia já, eu tenho um vídeo de pedagogia aqui no canal. Então eu estudo por conta própria. Inclusive eu estudo usando um pouquinho do esquema que eu falei para vocês. Eu fui lá na faculdade, conteúdo programático, e vi o que é interessante. Mas eu não quero estudar um ano, porque lá é praticamente um ano de matérias onde você que tem a ver com a licenciatura, tem a ver com, tipo, tem a ver com preparar você para dar aula. Então você vai ter pedagogia, história da educação, blá 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 blá, blá psicopedagogia, matérias burocráticas de documentação, tal, administração escolar. Beleza. Você eliminou tudo isso. O que ficou de história? 3 anos. No presencial, 3 anos, você elimina 6 meses de fala-fala. Desses 6 meses, ficou 2 anos e meio. Desses 2 anos e meio, você elimina mais 6 meses de matérias desnecessárias. Elimina 6 meses. De matérias que geralmente são repetitivas ou são desnecessárias para um conteúdo mais de debate, de observação do mundo, como o conteúdo que você está desejando, já que você não vai trabalhar na área. Então você tem 2 anos de conteúdo de leitura, tá certo? Tirando todo esse conteúdo de leitura, tem uma série de materiais que são comparativos e de debate, mas que eles não fazem realmente a falta para você que quer conhecer e dominar essa questão de história, historiografia, pesquisa e tal. Aí você elimina mais 6 meses aí. Quando você vai ver na realidade, de matérias extremamente necessárias para o desenvolvimento disso, você vai ver que você tem aí 1 ano e meio de conteúdo, tá? Então, esse 1 ano e meio você vai ler e desenvolver o conteúdo, tá? Por quê? Porque a faculdade ela tem um direcionamento. Não estou falando que a faculdade está errada, estou falando assim, a faculdade ela se prepara para direcionar você para um tipo de atividade. Então, isso sim, ela está completinha ali porque ela vai te direcionar e ela está te dando elementos necessários para você cumprir aquele tipo de atividade. A partir do momento que você não quer cumprir aquele tipo de atividade, mas você precisa desse conteúdo para usar de outra forma, você vai eliminar um monte de coisas, tá? Que não vão fazer falta de forma geral. Tá? Não vou fazer falta de forma geral, porque você realmente não vai usar aquele conteúdo. Então é isso que acontece. Então, no caso de história, provavelmente eu vou fazer isso. Por exemplo, o meu partido lá, o PCO, o Rui Costa Pimenta, lançou um curso de história do Brasil na visão marxista, que é o que eu procuro, tá? A história geral eu já conheço, já li e tal. Então eu quero um curso nesse naipe. Eu vou pagar para fazer. Inclusive, eu preciso saber se tem certificado. Se não tiver, eu vou procurar uma instituição que tem um bom certificado, pago, faço o cursinho lá e vou agregar o conteúdo com essas outras coisas. Vou me satisfazer que eu vou ter o certificado, vou ter a capacidade de desenvolvimento, de análise, como eu já estou vendo essas aulas de teorias da história, teorias da historiografia e tudo mais, né? Vai me agregar bastante para ter um olhar mais crítico e tal. Então, quer dizer, eu vou me construindo fora da faculdade, mas me construindo com conteúdo muito paralelo à faculdade e até da própria faculdade, certo? Bom, é isso. Isso eu acho que está entendido, né? Vocês viram que tem todo um passo a passo. Eu
escrevi para vocês verem que é um passo a passo de verdade, tá certo? Ó, tá? Os 3 pontos, tudo que você precisa para se organizar, o certificado da faculdade. Aqui embaixo a estrutura dos cursos, estruturas e reais conteúdos. E depois, como a gente viu a pizza, que não é aqui. Depois, se você viu as estruturas e reais conteúdos, a gente viu por último, né? Que é então a construção da sua, entre aspas, formação, certo? E isso aqui é muito legal, porque você acaba agregando muita coisa, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo interessante aqui. Falei que eu dando os exemplos de como eu tô construindo isso, te dá ideia de como é que você vai construir o seu, tá? Então não é tipo assim, tá repetindo. Não, calma. Eu tô dando ideia de como é que você vai construir o seu. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Ah, isso aqui é legal, ó. Tô trabalhando com a pessoa autista, então fiz esse curso aqui, tá? Que é transtorno do espectro autista, né? Tem curso sobre autismo também nesse site, só que esse veio primeiro, então eu fiz esse. Beleza, tenho um certificado, fiz o curso lindo, maravilhoso, o texto realmente é muito bom. E aí depois? Eu fui ver vídeos. Tem um canal de um cara que só fala sobre autismo, muito legal. Tô assistindo os vídeos, tô maratonando. Comprei um livro indicado, O Reizinho Autista, teórico pra caramba também, é um livro prático, como fazer, como trabalhar com esse público. Lógico, aqui fala no olhar de ajudar os pais e as mães ou os cuidadores. Nós fazemos papel de cuidador onde eu trabalho, então é interessante. Já li esse livro, fiz anotações, né? Tem muita coisa importante aí, então tem anotações, tudo quanto é página aí e tal. Então, isso já me agregou. Então, quer dizer, eu fiz um curso que eu tenho como comprovar que eu posso estar numa situação onde precise cuidar de um autista de uma forma um pouco mais técnica, né? Que não seja só no apavoro do senso comum, ali das minhas experiências de vida. Mas eu também tenho um conteúdo agregado, porque eu trabalho com e eu lido ali com né, dia a dia, e eu tô consumindo outros conteúdos para ir me refinando nesse trabalho. E o que vai validar isso para mim, por exemplo, numa próxima etapa? Eu tenho, dentro da minha experiência profissional, o trabalho, por exemplo, com autista grau leve, né? E tenho um curso e leitura para comprovar que eu consigo lidar com essa situação, tá certo? Porque aí você vai se preparando, especializando. Veja só, não precisei fazer um curso extensivo sobre o tema, mas eu consegui agregar conteúdo suficiente para desenvolver, então, um manejo básico nessa situação. Então é praticamente isso, tá certo? Isso é interessante, porque isso faz com que você consiga pensar em procurar outras coisas para estudar, para agregar para tua vida. Ah, você quer fazer psicologia? Puta, gente, pensei em fazer psicologia, mas 5 anos de psicologia, sei lá, eu nem quero trabalhar com isso. Vou dar um exemplo agora. Pô, tem uns cursos da hora de R$200 aí de psicologia. Você vai aprender muita teoria, vai ter até algumas dinâmicas práticas. Pô, compensa pra caramba. 6 meses de curso, 4 meses, duzentão. Aí depois você vem no meu canal, tem mais de 100 vídeos de psicologia organizados por temas, na sequência. Você consegue estudar pra caramba, tem muita coisa, cara. Então você agrega, certo? Então, quer dizer, dá pra você desenvolver e absorver temas sem precisar achar que tudo tem que fazer faculdade, tá certo? Procura a tua formação ideal, da sua profissão ou do que você gosta de fazer e vai agregando por fora nesse formato que é bem interessante, tá? Bom, isso foi uma forma, tá certo? Uma forma que é muito válida, muito interessante, que eu uso, tá dando muito certo, tá certo? E você consegue, com menos tempo, desenvolver muito mais e aprender o necessário daquilo que você vai usar dentro desses termos, tá certo? É isso aí, então. Se você foi útil, você falou, gente, que vídeo longo, mas, mano, foi útil, hein? Caraca, tô pensando em estudar algumas coisas aqui. Comenta aqui embaixo, então. Comenta que nós estamos juntos. Eu mostrei que eu tô fazendo e tô desenvolvendo várias coisas. Já desenvolvi, já terminei. Estamos agregando, absorvendo conteúdo adoidado, certo? Então é isso, eu acho que é bem prático. É isso aí, tamo junto. Se inscreve e você quer estudar de forma mais profunda conteúdos, seja membro do canal. Clique aqui em Seja Membro, porque lá tem conteúdo todo mês elaborado. Eu leio textos e faço exposições top para vocês. E o vídeo vai ficar lá
na área só para exclusivo para vocês, tá certo? Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo. Até mais.